Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. O caso que eu vos trago hoje é o caso de um serial killer que ficou conhecido como o assassino da banheira de ácido. Mas antes de irmos para o caso, quero pedir-vos que se inscrevam aqui no canal se são novos por aqui e deixem também o vosso like já no início do vídeo para ajudarem que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora vamos então para o caso. John Hay nasceu a 24 de julho de 1909 em Stanford, Lincolnshire, no Reino Unido, mas a sua família mudou-se para East Riding, em Warwickshire. Os seus pais eram John e Emily Hay. A família enfrentava grandes dificuldades económicas e alguns meses antes do nascimento do John, o seu pai perdeu o emprego, o que causou grande stress na família, já que vinha aí uma criança e eles não tinham dinheiro. Felizmente ele conseguiu um emprego pouco tempo antes do nascimento do John. Não era um emprego que lhe dava muito, mas dava para o essencial, e mesmo tendo pouco dinheiro, eles davam tudo o que tinham à educação do filho e aos cuidados do filho. O John foi um filho muito desejado e a sua chegada foi quase um milagre, já que a sua mãe engravidou depois dos 40. Eles consideraram que foi uma bênção que Deus lhes deu, e então eles davam-lhe toda a atenção possível. Porém, a família, os pais do John eram bastante rígidos e conservadores. Eles faziam parte de um grupo religioso radical chamado Plymouth Brethren, que foi criado em Dublin no final da década de 1820 e que ficou conhecido pelas suas crenças radicais. Eles acreditavam que a Bíblia estava acima de tudo. O John cresceu então num seio familiar bastante rígido e foi bastante oprimido durante a sua infância. Ele foi obrigado a ter aulas de piano, o que ele no início odiava, mas depois, com a prática, até gostou e até se tornou bastante bom a tocar piano, mas o que é facto é que ele foi obrigado a tocar piano, o que ele não queria. Ele era também obrigado a frequentar a igreja todos os dias e apenas podia ler a Bíblia. E na escola ele morria de medo que a professora lhe mandasse ler qualquer coisa, qualquer texto, porque ele era constantemente avisado pelo pai de que não podia ler nada para além da Bíblia, então ele tinha muito medo. Ele vivia numa espécie de casulo, ele não podia ter amigos, porque os seus pais achavam que as outras crianças tinham sido tocadas e influenciadas pelo demónio, pelo diabo. Quando as aulas terminavam, o John tinha que correr para casa antes da última badalada, pois o pai dizia-lhe que Deus estava constantemente a ver tudo aquilo que ele fazia e dizia-lhe que ele estava sempre a ser observado por essa entidade superior e que não podia desfrutar de qualquer outra forma de entretenimento externo. O pai dele tinha uma cicatriz na testa e ele disse ao John que essa cicatriz tinha sido feita porque quando ele era criança ele pecou e então Deus marcou-o com aquela cicatriz. E se o John fizesse alguma coisa de mal, ia também ser marcado com uma cicatriz igual àquela. E o John morria de medo de ser marcado por ter pecado. O pai construiu também um muro com cerca de 3 metros de altura em volta de toda a casa para que ninguém externo à sua religião pudesse entrar na casa. Eles viviam completamente isolados do mundo porque eles achavam que as pessoas que não eram da religião deles eram influenciadas pelo demónio e não eram puras. Eles evitavam misturar-se e queriam manter a imagem de uma família perfeita com um filho obediente e educado. Por causa de toda esta opressão por parte dos seus pais e por tudo isto, por ser um ambiente muito rígido, com muitas regras, o John tinha pesadelos constantes e várias vezes ele sonhava que estava numa floresta e que as árvores se transformavam em crucifixos e enquanto ele caminhava pela floresta começava a chover, mas a chuva era na verdade sangue que ia ficando cada vez mais pesado. Os crucifixos, entretanto, voltavam a transformar-se em árvores que escorriam sangue e ele ficava congelado sem conseguir correr ou falar. Nesse momento surgia um homem com uma chávena que enchia a chávena de sangue e o obrigava a beber desse mesmo sangue.
Isto era bastante perturbador e ele sonhava com isto praticamente todas as noites. A infância do John foi praticamente toda passada a ler e a estudar a Bíblia. Mas quando chegou à adolescência, o John começou a desafiar as restrições impostas pelos seus pais e começou a mentir, começou a ler outros livros para além da Bíblia, e é então que ele, ao fazer todas essas coisas que supostamente eram um pecado e que supostamente ele seria marcado como pecador se fosse apanhado a fazer aquilo, ele começou a perceber que ao fazer aquilo nada acontecia. E então só existiam duas hipóteses. Ou Deus não queria saber dele, ou então os seus pais tinham-lhe mentido durante toda a sua vida. Ele começou a perceber que as suas ações não tinham punições. No entanto, ele sabia que os seus pais eram bastante rígidos e que não o iam aceitar se ele começasse a partir de agora a mentir e a portar-se mal e a dar-se com as outras crianças. Ele sabia que os pais não o iam aceitar dessa forma e então ele decidiu que ia fingir que estava tudo bem, ia continuar a frequentar a igreja, ia continuar a vestir-se bem, a ser educado, mas por detrás das costas dos pais ele começou a pecar. Ele decidiu que não precisava de estudar, apenas precisava de fingir que estudava. Ou seja, ele podia fingir, nada ia acontecer. Portanto, ele começou então a fingir que estudava, as notas começaram a baixar e ele começou a perder completamente o interesse pelos estudos e, entretanto, acabou por abandonar a escola e arranjou um emprego como aprendiz de mecânico. Ele pensava que podia também fingir que trabalhava, só que as coisas não funcionam assim, porque o trabalho tinha que aparecer feito e se ele não o fizesse, o trabalho não aparecia feito. Então, fingir que trabalhava, não, obviamente, não ia resultar. E ele percebeu também que aquele trabalho era bastante difícil e muito sujo, e então ele abandonou completamente aquela ideia de ser aprendiz de mecânico. Ele saltou de emprego em emprego até que chegou à conclusão que a maneira mais fácil de conseguir dinheiro era simplesmente tirá-lo às pessoas. Por que trabalhar se eu posso simplesmente roubar? E ele começou então a criar esta ideia dentro da cabeça dele. Entretanto, ele acabou por conseguir um outro emprego, muito por causa da pressão dos seus pais, porque eles queriam que ele tivesse um emprego, portanto, ele arranjou um emprego só para calar os pais, digamos assim. Ele começou então a trabalhar como vendedor e a sua persuasão, o seu charme, o seu carisma e a facilidade que ele tinha em manipular as pessoas fizeram com que ele se tornasse bastante sucedido como vendedor, e no seu trabalho todos queriam saber como é que ele tinha aprendido todas aquelas técnicas para vender tantas coisas. Todos os trabalhadores tinham meio que ciúmes das habilidades que o John tinha. Só que o dinheiro que ele ganhava não era suficiente para satisfazer a vida que ele queria levar, porque ele queria ser uma pessoa com casas, com carros de luxo, uma pessoa que saía todas as noites, uma pessoa que tinha uma vida de luxo absurdo, e aquele trabalho não dava para sustentar essa vida que ele tanto queria viver. E então ele descobriu que existia dinheiro guardado no escritório e começou aos poucos a roubar pequenas quantias do dinheiro que estava nesse cofre. Como eram pequenas quantias, ninguém se apercebeu ao início e todos os dias ele ia roubando um pouco mais e mais e mais, até que, obviamente, as pessoas começaram a perceber que alguém andava a roubar dinheiro e acabaram por descobrir que era o John que andava a roubar dinheiro do escritório. Os seus superiores tiveram muita pena de o despedir, porque ele era realmente um trabalhador excelente, 5 estrelas, ele vendia muitas coisas, porque ele tinha um poder de manipulação absurdo, mas como ele tinha roubado, eles não o podiam manter lá na empresa e acabaram por despedi-lo. Entretanto, agora desempregado, o John decidiu que o melhor era ele começar um negócio só dele, onde ele era o seu próprio chefe, pois assim ninguém ia descobrir que ele roubava, porque ele não tinha superiores, e se não tinha superiores ninguém ia perceber que ele estava a roubar. E então ele achava que assim podia roubar aquilo que ele quisesse sem ser descoberto. No entanto, era muito difícil ter um negócio sozinho, dava muito trabalho e o John não gostava de trabalho. Portanto,
Ele foi viver novamente para a casa dos seus pais e continuou a fingir que era um homem muito educado, muito respeitador, que ia à igreja. Continuou a fingir aquela fita toda para agradar aos seus pais. No entanto, com 25 anos, ele decidiu que não queria frequentar mais a igreja porque aquilo não fazia qualquer sentido para ele. Naquele momento ele já não acreditava que Deus sequer existisse, portanto não fazia qualquer sentido ele frequentar a igreja. Os seus pais foram contra esta decisão, mas não puderam fazer nada para evitar que ele deixasse de frequentar a igreja porque ele já era adulto. Entretanto, ele conheceu uma mulher chamada Beatrice Armour, de 21 anos, que vinha de uma família muito rica, e terá sido por isso também que o John se apaixonou por ela mais rapidamente, ou digamos assim, ele apaixonou-se mais, foi pelo dinheiro dela. 4 meses depois de se conhecerem, eles casaram em casa porque, como eu disse, o John não frequentava mais igrejas. Eles começaram por viver em casa dos pais do John, porém, com o tempo, viver naquela casa começou a tornar-se insuportável e o John decidiu que tinha que arranjar dinheiro para conseguir uma casa para onde pudesse ir viver com a Beatrice. Certo dia, ele leu uma notícia no jornal sobre um homem que tinha conseguido enganar várias concessionárias de automóveis e então ele teve a ideia de fazer o mesmo. Este homem, que roubou as concessionárias dos automóveis, tinha sido apanhado, mas o John achava que iria ser muito mais esperto do que este homem e nunca na vida se ia deixar apanhar, portanto era o negócio perfeito para ele. Ele começou então a falsificar vários documentos de automóveis e começou a acumular muita riqueza porque ele conseguia manipular as pessoas. Quanto mais dinheiro ele ganhava, mais suspeitas ele levantava e acabou por ser apanhado e condenado a 1 ano e 4 meses de prisão. Enquanto o John estava na prisão, a Beatrice descobriu que estava grávida e como não tinha condições de criar aquela criança sozinha, ela decidiu dar o bebê para adoção e disse ao John que iria embora e que não queria ter mais nada com ele, pois ela não queria estar num relacionamento com um homem fraudulento. Após ser libertado da prisão, o John voltou para a casa dos seus pais. Os seus pais emprestaram-lhe algum dinheiro para ele abrir um negócio com um sócio. Eles abriram então um negócio de lavagens a seco. O negócio foi um sucesso absurdo. Por azar do destino, o sócio do John morre num acidente de moto e o John fica sozinho com aquele negócio nas mãos e ter um negócio sozinho dava muito trabalho e então o John decide que aquilo é muito trabalho para uma pessoa só e ele vende o negócio. Depois dos pais dele descobrirem que ele tinha desistido deste negócio que estava a ser um sucesso e simplesmente ele desistiu porque não queria ter trabalho e que era muito trabalhoso ter aquilo sozinho, os pais disseram-lhe que acabou, não queriam ter mais nada a ver com ele, eles já tinham suportado muita coisa para aquilo que eles acreditavam, porque a família era muito religiosa e o John tinha deixado de frequentar a igreja, tinha engravidado uma mulher que deu o bebê para a adoção, tinha estado preso, agora tinha vendido um negócio que estava a dar muito certo, ou seja, os pais estavam fartos das atitudes dele, as atitudes dele iam completamente contra a religião dos pais, e então eles simplesmente expulsaram-no de casa e disseram-lhe mesmo que não era mais filho deles. O John mudou-se então para o leste de Londres, onde conheceu um homem chamado William Maxall. O William vinha de uma família muito rica, que era dona de vários parques de diversões, e o John começou por trabalhar como motorista para o William e também como eletricista nos parques de diversões. No entanto, mais uma vez, apesar dele estar bem neste emprego e até ser bom naquilo que estava a fazer, mais uma vez ele cansou-se e deixou o emprego. Entretanto, depois de deixar mais uma vez este trabalho, ele decide meter-se em mais um esquema ilícito. Desta vez ele finge ser secretário de um advogado bastante conhecido e começa a atrair clientes prometendo-lhe ações de uma propriedade que não existia. Ele pedia às pessoas que lhe pagassem dinheiro adiantado e assim que apanhava o dinheiro, ele simplesmente fugia para outro estado onde voltava a fazer o mesmo esquema e depois fugia para outro estado onde voltava a fazer o mesmo esquema. Isto resultou durante alguns meses até que a polícia começou a receber muitas queixas
e ele foi apanhado, condenado a 4 anos de prisão. Entretanto, 4 anos depois foi libertado, voltou a tentar roubar uma propriedade e voltou a ser condenado a 21 meses de prisão. Dentro da prisão, ele, juntamente com outros presos, arranjaram um esquema para ganharem algum dinheiro. Basicamente, eles roubavam a correspondência e depois pediam um resgate para a devolução dessa correspondência. Eles foram apanhados, obviamente, este negócio não deu certo durante muito tempo e nesse momento o John chega à conclusão que ele deixava sempre alguém que o podia denunciar e a única forma dele poder cometer os seus crimes sem ser apanhado era não deixar testemunhas. Ele aproveitou o tempo em que esteve atrás das grades para planear o que iria fazer quando saísse da prisão e ele decidiu que assim que saísse ia começar a roubar as pessoas e que iria matar toda a gente que ele roubasse para não deixar testemunhas e assim não ser denunciado. No entanto, ele sabia que mesmo matando as pessoas, ele ainda tinha um corpo que o podia denunciar e então ele decidiu que tinha que arranjar uma maneira de se livrar dos corpos, porque ele achava que sem corpo não o podiam denunciar e ele não podia ser preso porque não existia corpo. Portanto, ele não tinha cometido o crime. O seu alvo seriam mulheres idosas, extremamente ricas, que ele iria atrair com o seu charme e o seu carisma. Ele começou a frequentar a biblioteca da prisão, onde ele começou a ler vários livros para formular e tentar arranjar uma ideia de como se iria livrar dos corpos. Durante o tempo em que esteve na prisão, ele trabalhou na oficina de metal lá da prisão, trabalhava com ácido sulfúrico. Ele percebeu que o ácido tinha a capacidade de derreter o metal e ele começou a pensar que se o ácido era forte o suficiente para derreter uma matéria sólida, podia também ser capaz de dissolver uma matéria viva. E então ele começou a roubar ácido da oficina, começou a caçar ratos e começou a colocar os ratos dentro do ácido para tentar perceber quanto tempo é que demorava para que os ratos fossem dissolvidos na totalidade. Ele apercebeu-se que não ficava nada dos ratos, não ficava pele, nem ossos, nem nada, não ficava qualquer vestígio e ele chegou à conclusão que se ele tivesse uma grande quantidade de ácido, ele podia dissolver o corpo de uma pessoa em poucas horas. Em 1943, ele foi libertado da prisão e conseguiu um trabalho como contabilista numa empresa de engenharia. Obviamente ele não queria este trabalho para nada, era só para disfarçar que agora era um homem sério e que não se metia em mais confusões. Ou seja, este trabalho era um disfarce para aquilo que ele queria verdadeiramente fazer. Um ano depois, em 1944, ele alugou uma oficina na Gloucester Road, onde colocou um barril com 40 litros de capacidade e encheu esse barril com ácido sulfúrico, que ele foi comprando em poucas quantidades, obviamente, para não levantar suspeitas. Entretanto, ele tinha já tudo pronto para começar então este plano macabro, agora só precisava de encontrar a vítima perfeita. E uma noite ele volta a encontrar-se com o seu amigo, o William McSaw. Esse William fica super contente de o voltar a ver e pergunta-lhe se está tudo bem com ele, se ele já tinha conseguido outro emprego. Super feliz, William gostava imenso do John e eles tornaram-se verdadeiros amigos, bastante próximos, saíam à noite, conversavam, eles tornaram-se amigos de verdade. Até que o John começa a ter ciúmes da vida que o William levava e de todo o seu dinheiro, porque digamos que o William tinha a vida de luxo e fama e glamour que o John queria e não conseguia alcançar. E então o John vê no William a oportunidade perfeita para colocar o seu plano em prática. A 9 de setembro de 1944, o John convida o William para visitar a sua oficina e assim que eles chegam lá, ele agride o William com uma barra de ferro na cabeça, corta a sua garganta e bebe uma chávena de sangue do William. Ele coloca o corpo do William dentro do barril
E no dia seguinte ele volta e fica felicíssimo ao perceber que não existia nada do corpo do William. Ele despeja o ácido pelo ralo e percebe que não há qualquer vestígio do William. O seu plano resultou, não há nada. Entretanto, o John continua o seu plano. Ele vai até a casa dos pais do William e diz-lhes que o filho, o William, tinha ido viajar para fora do país e tinha basicamente fugido para não ser convocado para a guerra. Os pais de William acreditaram porque realmente o William já lhes tinha dito que tinha muito medo de ser enviado para a guerra. E então esta história dele ter fugido do país para não ser convocado, na cabeça dos pais dele, fazia muito sentido. Durante meses, eles receberam cartas do suposto filho, que na verdade tinham sido escritas pelo John. Nessas cartas, ele pedia-lhes dinheiro. Eles enviavam-lhe o dinheiro, pensando que estavam a ajudar o filho. Na verdade, quem estava a ficar com o dinheiro era o John. Entretanto, o John foi evoluindo no seu plano. Ele comprou um fato e uma máscara de fumos, comprou também uma banheira maior para ser mais fácil dissolver os corpos e queria voltar a matar o mais rápido possível. É então que ele decide inventar qualquer coisa para atrair os pais do William até à oficina e assim depois poder ficar com todos os seus pertences. Ele diz então aos pais do William que o William tinha regressado ao país e que estava escondido na oficina do John e que se eles o queriam ver para irem até lá à oficina, que ele estaria lá à espera deles. Claro que os pais queriam ver o filho e obviamente que foram até à oficina. Eles não podiam ir os dois ao mesmo tempo porque iria dar muito nas vistas, e então primeiro foi o pai do William. Chegou lá, foi agredido com uma barra de ferro. A mãe do William foi também até a oficina e aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa. Ele apoderou-se de todos os pertences e acabou por dizer aos familiares que eles tinham ido viajar até a África do Sul e que tinham deixado todos os seus bens e todas as suas propriedades a cargo do John. Com este seu plano diabólico, ele conseguiu cerca de 20.000 libras, mas é claro que ele gastou tudo no abrir e fechar de olhos. Ele disse também que a partir de agora toda a correspondência da família tinha que ser enviada para ele e com isso ele começou a falsificar a assinatura do Robert e conseguiu obter procurações de propriedades e finanças. Ele conseguiu dinheiro suficiente para alugar uma segunda oficina maior que ficava situada no sul de Londres e mudou para lá todos os barris e todas as banheiras e mudou para lá todos os seus objetos macabros e comprou também mais 2 bidões para conseguir desfazer-se de mais corpos mais rapidamente. Em 1947, um homem chamado Archibald Henderson colocou a sua casa à venda e o John, ao perceber que aquela casa estava à venda e que aquela família era extremamente rica, mostrou-se interessado em comprar a casa para assim conseguir ganhar a confiança do Archibald. O John foi até lá à casa, fingindo que estava interessado em comprar aquela propriedade e sem que o Archibald percebesse, ele terá-lhe roubado um revólver que o Archibald tinha guardado na sala. Em fevereiro de 1948, o John conseguiu arranjar uma maneira de atrair o Archibald para a sua oficina e assim que o Archibald chegou lá, foi alvejado com o seu próprio revólver que o John tinha roubado da casa dele. E ele teve morte imediata. Entretanto, depois de colocar o corpo do Archibald dentro dos barris, ele chamou a mulher do Archibald, dizendo que o Archibald estava muito doente e que ela precisava de vir o mais rápido possível à oficina. E assim que ela chegou lá, o John disparou sobre ela e colocou também o seu corpo dentro dos barris. Ele roubou-lhes todos os seus pertences, o dinheiro, as joias, os casacos, tudo, e conseguiu cerca de 80.000 libras. O John disse aos familiares do Archibald que ele e a esposa tinham ido para a África do Sul para fazerem um suposto aborto, só que isso não fazia muito sentido porque o Archibald e a esposa dele eram extremamente católicos e sendo eles extremamente católicos, eles nunca na vida iriam fazer um aborto. Portanto, esta história não fazia muito sentido para os familiares. Com o passar do tempo, o John tornou-se impaciente. Ele já não tinha paciência para estar
horas à espera que os corpos se dissolvessem no ácido, porque naquele momento ele já queria matar uma pessoa e a seguir ir matar logo outra. Ele queria que o processo fosse muito ágil, muito rápido, e então ele começou a não esperar que os corpos se dissolvessem completamente, ou seja, os corpos já não se dissolviam na totalidade. Quando ele estava na outra oficina, ele costumava despejar o conteúdo dos barris na sarjeta à frente da oficina, só que agora, como ele mudou de oficina, ele já não podia fazer isso porque naquela oficina passava muita gente e ele não podia simplesmente sair da oficina e despejar aquilo ali na rua porque ia começar a dar nas vistas. Portanto, ele simplesmente não podia fazer isso. E então ele começou simplesmente a despejar o conteúdo dos barris num canto dentro da oficina. Como eu disse, alguns dos corpos ainda nem sequer estavam totalmente dissolvidos. Um dos pés da mulher do Archibald ainda não estava completamente desfeito, então acabou por ficar ali na oficina, caído sem que o John se apercebesse que tinha deixado ali um pé que não estava dissolvido. Com estas mortes, o John começou a ganhar muito dinheiro. Ele agora era um homem rico e o seu plano estava a correr às mil maravilhas. Mas é claro que as coisas acabam por ter uma reviravolta e as coisas começam a deixar de funcionar como têm funcionado até agora, obviamente. Em 1949 ele conheceu uma mulher muito rica de 69 anos chamada Olive Durand Diacono, que era muito, muito rica, tinha uma fortuna imensa e o John não ia deixar escapar a fortuna daquela mulher. Ele conseguiu convencê-la de que era um engenheiro muito bem sucedido e como a Olive tinha a ideia e o sonho de conseguir criar um negócio de unhas postiças, o John aproveitou para fingir que era então um engenheiro. E a 18 de fevereiro de 1949 ele disse à Olive que tinha estado a trabalhar numa ideia que a iria ajudar a criar o seu negócio de unhas postiças e conseguiu convencê-la a ir até à oficina. Assim que chegaram lá, ele atirou sobre ela e colocou o corpo dentro do barril. Quando ela estava quase dissolvida, ele jogou mais uma vez o conteúdo do barril num canto da oficina. Ele vendeu todas as joias dela, vendeu o casaco, roubou-lhe o dinheiro, enfim, fez praticamente aquilo que ele tinha feito com as outras vítimas. No entanto, a Olive era uma mulher muito conhecida e logo as pessoas começaram a suspeitar da sua ausência. Uma amiga dela sabia que ela se tinha ido encontrar com o John pouco tempo antes de desaparecer e essa amiga decidiu então confrontar o John com o facto de provavelmente ter sido a última pessoa a ver a Olive. O John disse que ela tinha combinado encontrar-se com ele, mas que não tinha aparecido. Inventou uma história para tentar despistar a amiga dela, mas essa amiga estava realmente preocupada com o desaparecimento da Olive e disse que ia à polícia reportar o desaparecimento. E o que é facto é que o John não podia fazer nada para evitar que ela reportasse o desaparecimento. A polícia começou então a investigar o desaparecimento da Olive e como o John já tinha estado preso e já tinha cadastro por vários crimes, ele começou a ser investigado. Ele foi interrogado e negou tudo, disse que não tinha nada a ver com o desaparecimento e que a Olive tinha combinado encontrar-se com ele, mas não tinha aparecido. No entanto, a polícia tinha quase certeza que ele estava envolvido. Eles decidiram investigar a oficina do John, onde eles acabaram por encontrar os barris com o ácido sulfúrico, um avental, uma máscara de gás e um revólver que tinha sido roubado. Numa gaveta, eles encontraram o recibo de uma lavandaria onde terá sido lavado um casaco igual ao que a Olive estaria a usar quando desapareceu. Ao visitarem a lavandaria, a polícia conseguiu confirmar que o casaco tinha sido mandado lavar pelo John. A polícia pediu então a vários joalheiros da cidade para verificarem se tinham recebido algum par de joias iguais às que a Olive estaria a usar quando desapareceu. O dono de uma joalharia entrou em contacto com a polícia e apresentou as joias que seriam da Olive, dizendo que lhes tinham sido vendidas por um homem chamado John. Foi encontrado sangue nas paredes da oficina
E ao acharem estranho todo aquele lodo que existia no chão da oficina, a polícia decidiu recolher uma amostra e essa amostra mostrou que naquela pequena amostra de lodo existiam 28 kg de gordura humana, 18 ossos humanos, um pé esquerdo e dentes que foram identificados como sendo da Olive. Com todas estas evidências, o John acabou por ser confrontado e ele acabou por confessar que era o responsável por todas aquelas mortes e que fez aquilo apenas porque tinha um desejo incansável por sangue. Os seus advogados alegaram que ele sofria de insanidade mental e que desde criança que sonhava com sangue. Mas a polícia sabia que o motivo dos crimes tinha sido simplesmente porque ele queria ficar com os bens das vítimas. O John sempre achou que não podia ser condenado se não fossem encontrados os corpos, mas a verdade é que isso não aconteceu e ele acabou por ser considerado culpado e condenado à morte. Foram-lhe feitos alguns exames médicos que confirmaram que ele não era louco, não era, e a 10 de agosto de 1949 ele foi executado, sendo enforcado com 40 anos de idade. E bom, malta, este foi o caso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham gostado deste caso. Comentem em baixo o que é que vocês acharam. Podem seguir-me nas minhas redes sociais, marlene.com0 lá no Instagram. E é tudo. Aqui vos espero para o próximo vídeo. Tchau!